Olá, concurseiro. Preparando-se para o concurso, veremos uma listinha de progressão aritmética em complemento à aula passada. Em complemento à aula passada. Vamos lá, em uma progressão aritmética, em que o primeiro termo é 23, então eu posso falar aqui, ó, o primeiro termo, o A1, é igual a 23. A razão é menos 6, uma razão negativa, certo? A posição ocupada por menos 13 é a sétima, tá certo? Então, ele está falando que o número de termos é 7, né? Tá? Ou ele quer o AN da sétima, a gente vai testar. Então, ele está dizendo, ele quer o N, né? E ele quer saber o AN, que é menos 13. Vamos lá, vamos ver o que ele deu de informação. Foram essas três, então é só jogar na fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. É a fórmula, né? É uma questãozinha de aplicação de fórmula. O AN, ele já falou, menos 13. O A1, 23, mais N menos 1 vezes a razão, que é menos 6. Menos 13 menos 23 igual. Menos 1 vezes menos 6, mais 6. Tá? N vezes menos 6, menos 6 N's. Perfeito? Vamos colocar número para um lado, tá? E letra para o outro. Então fica menos 23 com menos 13, vai dar menos 36. Com menos 6 igual a menos 6 N's. Então, menos 42 igual a menos 6 N's. Multiplica todo mundo por menos 1. Então, eu terei 6 N's igual a 42. N, tá? Que é o último o número de termos, tá? Dessa PA, 42 dividido por 6, 7. Ou seja, é a sétima posição. Esse item está certo, está correto. Lembrando que a questãozinha de CESP ou é certo ou é errado. Está certo ou é certo ou está errado. Vamos lá. Próxima. O 101º termo da PA. Então, ele quer o A101. Cujo o primeiro termo, o A1, é 107. A razão, tá? É 6. E o número de termos, ele já falou, né? Ele quer o 101º. O número de termos é 101. Então, ele quer o AN, jogando na fórmula de PA. Termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Lembrando que sempre que tivermos uma questãozinha que tenha que mexer com fórmula, tá? A primeira coisa que eu faço é colocar a fórmula e as informações que eu tenho da questão. Então, o AN, que é o que eu quero saber, é o A1, que é 107, mais 101 menos 1, vezes a razão, que é 6. Então, a N é igual a 107 mais 101 menos 1, 100. 100 vezes 6. Detalhe, eu tenho uma soma e um produto. Eu faço o produto primeiro. A N igual 107 mais 100 vezes 6, 600. Então, na sequência aqui, a N, que vai ser o A101, é 707. Esse item está certo, está correto. Perfeito? Bacaninha essa questãozinha. Aplicação de fórmula, né? O termo geral. O termo geral. Vamos lá. O preço de uma máquina nova é 150 mil reais. Então, A1 é 150 mil. Com o uso, o seu valor sofre uma redução, é depreciação que a gente fala, né? Acumulada.
Então, todo ano ela diminui 2.500. Então, a razão é 2.500. 2.500. Só que uma razão negativa, né? Menos 2.500. Ela não está aumentando, ela está diminuindo. Sendo assim, o valor que o proprietário poderá vendê-lo daqui a 10 anos. 10 anos, ou seja, a razão é 10, tá? É 127.500. Eu quero saber se isso é certo ou é verdadeiro. Então vamos lá? Então eu quero a N, que vai ser o A10. Que vai ser o A10. Então, a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A N é o que eu quero saber. Ele afirmou ali, é o A10, né? Ele afirmou que vai ser 127.500. É isso que a gente vai confirmar. Se está certo, se está errado. Então, o A1, 150 mil. Mais N menos 1, 10 menos 1, vezes menos 2.500. O A10 vai ser 150 mil. Menos, porque vai ser o quê? 9 vezes 2.500. Vai dar 22.500 negativos. 150 mil menos 22.500, tá? A máquina valerá 127.500 reais. A gente chama em contabilidade depreciação acumulada. Então, esse item está correto. Esse item está certo. Beleza? Bacaninha o texto, né? Bacaninha essa questãozinha. A gente vai aprofundando o assunto. E para a prova isso é importante. Próxima. Um ciclista percorre 15 quilômetros na primeira hora. Então vamos lá. A1 igual a 15 quilômetros na primeira hora. Na segunda hora, cai para 13. Então vamos montar a sequência dele aqui. 15, na segunda hora, 13. Na próxima hora, 11. E assim por diante. E assim por diante. O número de quilômetros que ele percorrerá nas 6 horas, tá, é 60 quilômetros. Ele quer a forma da soma da PA. A soma da PA é igual a 1 mais a N vezes o número de termos, todo mundo dividido por 2. Tá? Eu tenho o primeiro termo? Tenho 15. Eu tenho o último termo? Não. Então eu vou ter que aplicar o termo geral para achar esse último termo. Sempre que tiver uma questãozinha de soma, a gente vai ter que trabalhar as duas formas. A do termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, e depois a fórmula da soma, que eu já coloquei aqui. Então, a n vai ser a 1, que é 15 quilômetros, mais, são 6 horas. 6 menos 1, vezes a razão, tá? A razão é o quê, pessoal? Menos 2, né? Está diminuindo. Então, menos 2 quilômetros. Então, vamos lá. A n igual 15 mais 5 vezes menos 2. Colocando aqui no cantinho, a n vai ser 15 menos 10. A n vai ser o quê? 5, tá? A n vai ser 5. Então, 15 mais 5 vezes o número de termos, 6 horas. Todo mundo dividido por 2. 15 mais 5 é 20. 20 vezes 6 dividido por 2 vai dar 60, né? 60 quilômetros. Então, esse item está correto. Esse item está certo. Uma questãozinha de soma bem comum, tá? Bem comum. Tá? Próxima.
Que número ocupa a posição de número 700 na PA seguinte? Então a PA 3, 7, 11, e vai embora, ele quer os números 700. Então, termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu não sei o de número 700, o A700, mas o A1 vai ser o quê? 3 mais 700 menos 1 vai dar 699 vezes a razão. Qual que é a razão, pessoal? 7 menos 3 dá 4. Então, vezes 4. Beleza? 699 vezes 4. 2.800 menos 4 dá 2.796. Então, vai dar o A700 é 3, mais 2, 796. Confirmando 2.799. Então, esse item está correto. Esse item está certo. Bonitinha essa questão, né? Você que está treinando bastante progressão aritmética. O número de múltiplos de 4 com 4 algarismos é 2.250. Como é que eu vou? Número de múltiplos de 4. Ou seja, qual que é o primeiro múltiplo de 4? Com 4 algarismos vai ser o 1.000. Depois, 1.004. Depois, 1.008. Tá? E assim por diante. Qual que vai ser o último? Tá? O 10.000 já tem 5. Então, menos 4 vai dar o quê? 9.996. É o último com 4 algarismos. Vamos lá, então, aqui, pessoal. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN, 9.996. O A1, 1.000. Mais o N eu não sei. N menos 1 vezes a razão. A razão é quanto? 4. Certinho? Então, vamos lá. 9.996 menos 1.000. Passa para lá subtraindo, né? 4 vezes N, 4N. 4 vezes menos 1, menos 4. Vamos lá? 9.996 menos 1.000, 8.996 mais 4, igual a 4N. Então, vamos lá. Vai dar 9.000 igual a 4N. Ele vai ser 9.000 dividido por 4. 9.000 dividido por 4 vai dar quanto? 2.250. Então, esse item está certo, esse item está correto. Está certinho esse item, né? Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima. Dessa listinha que eu preparei para vocês, essa vai ser a última. Um ciclista percorre 20 km na primeira hora. Então, vamos lá, montando a sequência. 20 km na primeira hora. Na segunda, ele percorre 17. Na terceira, 14, né? Porque diminui sempre 3, assim por diante. Ele falou que em progressão aritmética. Em 5 horas, percorrerá 70 km. Questão de soma, né? Então, vamos lá. A soma vai ser A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A gente guarda essa fórmula e não esquece, né, de tanto escrever, mas é isso que é importante. Toda questão de matemática, tá, ou qualquer matéria de exatas que exija uma fórmula, a primeira coisa que a gente faz é escrever a fórmula e vai substituir os valores que nós já temos. O AN, eu não sei. O A1 é 20 mais N menos 1, ele falou 5 horas, então vai ser 5 menos 1 vezes. Vocês viram que está diminuindo, né? Então a razão é negativa, a razão é menos 3. Temos que tomar cuidado com esse detalhe. A N igual a 20 mais 4 vezes menos 3. Aqui, a N vai ser 20 menos 12. A N vai ser quanto, pessoal? 8. Tá?
Então, vai correr, pedalar, né? Percorrer 8 quilômetros no último dia, no quinto dia. Então, vamos lá? A soma vai ser A1, 20, mais 8 no último dia, vezes o número de dias, 5, todo mundo dividido por 2. A soma vai ser 28 vezes 5 vai dar 140. 140 por 2 vai dar 70. 70 quilômetros. Esse item está certo. Esse item está correto. Certinho? Esse item está certíssimo, correto. Beleza? Então, pessoal, fizemos uma listinha aqui, bem bacaninha, para reforçar o que vimos na última aula, tá? De progressão aritmética. Então, vimos o termo geral e a fórmula da soma, que são os assuntos que caem na maioria das nossas provinhas. É isso aí.